Questão de número 1 do nosso simulado. A questão ela vai falar o seguinte: Márcia e Paulo são casados e estão adquirindo um imóvel novo, cujo valor é de R$ 550 mil, que será pago pelos dois de forma proporcional aos salários que cada um recebe. Ou seja, quem recebe mais paga uma parcela maior. Quem recebe menos, paga uma parcela menor. Assim, se o salário de Márcia é de 5.500 e o de Paulo é de 4.500, a diferença entre os valores que cada um dos dois irá pagar está compreendida entre. Então, nós temos que achar o valor que a Márcia vai pagar e o valor que o Paulo vai pagar. Tendo o valor de cada um, a gente faz a diferença, um menos o outro, tá certo? Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar. Pensa comigo assim, o valor que Márcia vai pagar mais o valor que Paulo vai pagar, né? Essa soma tem que dar o valor desse imóvel, 550 mil, correto? Então, nós já temos essa primeira relação aqui. Bom, estamos falando em números diretamente proporcionais. Divisão em partes diretamente proporcionais. O que acontece? Nós temos uma primeira sequência, que é formado por M e P, e nós temos uma segunda sequência, que é formado pelo salário de cada um. Então, eu vou colocar aqui, 5.500, certo? Que é o de Márcia, e 4.500, que é o de Paulo. Essas duas sequências, pelo que o problema narra, nós vamos afirmar que são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, nós temos um jeito de montar essa proporção, que vai ser o seguinte, que vai ser o caminho que nós vamos utilizar. Eu vou fazer assim, vou fazer até aqui embaixo. Eu vou pegar M e divido M por 5.500. Então, só para você lembrar do conceito teórico, você vai pegar aqui, o primeiro valor da primeira sequência e você divide pelo primeiro valor da segunda sequência. O que eu faço agora? Eu vou pegar o segundo valor da primeira sequência e eu divido pelo segundo valor da segunda sequência. E eu vou fazer isso sempre. Como nós temos dois termos, então você faz com os dois termos. Então eu peguei aqui, M sobre 5.500, você iguala a P sobre 4.500. Aí você pega e fala assim, beleza, professor, qual vai ser o próximo passo? Porque nós chegamos ali numa fração que tem M e na outra fração que tem P. Como que a gente resolve esse impasse? E aí você vai aplicar uma propriedade, que é a da soma. Você vai somar em cima e você vai somar embaixo. Então você vai ter o seguinte, M mais P, eu coloco aqui em cima, dividido, e eu vou somar embaixo. Eu vou colocar 5.500 mais 4.500. E aí, a soma em cima vai ser 550 mil, dividido por a soma embaixo vai dar 10 mil. E aí eu posso simplificar os zeros. Eu tenho 4 zeros aqui embaixo, que eu vou cortar com 4 zeros aqui de cima. De tudo isso, vai sobrar apenas os 55. E aí, só para você recordar, esse 55 é uma constante. Ele recebe um nome. Ele é chamado de constante, vou colocar aqui, constante de proporcionalidade.
certo? Mas você não precisa saber esse nome. Você só precisa entender que é uma constante. Como que eu vou achar, então, né, o valor que cada um vai pagar? Agora, o próximo passo é o seguinte. Você vai pegar aqui, ó, essa primeira fração e você vai igualar a essa constante. E aí você vai ter o seguinte, ó, m sobre 5.500, que é igual a 55. O próximo passo, então, é você pegar os 5.500 e passar para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 5.500 vezes os 55. E quando você faz esse produto, você vai ver que M vai ser 302.500. Ou seja, do valor desse imóvel, a Márcia vai pagar 302.500. E quanto que o Paulo vai pagar? Eu vou pegar aqui, ó, a fração do Paulo e eu vou igualar a essa mesma constante. P sobre 4.500, que vai ser igual a 55. Você poderia pegar o valor aqui da Márcia, colocar aqui nessa equação que eu estou te mostrando e encontrar justamente o valor do P. Mas eu preferi fazer do jeito que nós estamos fazendo. Mas você tem esse segundo caminho. Eu vou pegar o 4.500 agora, vou passar para o outro lado, multiplicando. Então, eu tenho que P vai ser igual a 4.500 vezes 55, correto? Então, nós vamos concluir que P vai ser igual a 247.500. Então, esse é o valor que o Paulo vai pagar. Tudo isso de forma proporcional ao salário de cada um. O problema pergunta justamente a diferença de um para o outro. Então, eu vou fazer 302.500 menos 247.500. Essa diferença vai ser de 55.000. Tá certo? E aí, pelo valor, quando você analisa as alternativas, olha a letra D, é um valor que vai de 50.000 até 100.000. Como nós achamos 55.000, ele se enquadra aqui na letra D. Beleza? Fizemos aqui a nossa primeira questão, que está dentro do conteúdo chamado de proporcionalidade, de forma mais precisa, números diretamente proporcionais. Tá certo? Então, fechamos a primeira questão. Vamos para a questão de número 2. Questão de número 2 é uma questão sobre análise combinatória. A questão fala assim: após ser nomeado na DPE, Rogério chegou ao órgão para trabalhar em sua estação de trabalho, onde há um computador à sua disposição. A fim de manter a segurança da informação no local, o supervisor de Rogério o explica que é necessário criar uma senha de 4 dígitos para seu usuário, sendo esta senha composta necessariamente por 4 algarismos. Então, não pode letra, não pode nada. Ele tem que colocar 4 números. Após receber as instruções do supervisor, Rogério decidiu que irá criar uma senha cujo número formado seja um número par, certo?
e contenha o algarismo 7. De acordo com essas regras, o número de possibilidades que Rogério dispõe para a criação da senha pertence a qual dos intervalos a seguir? Vamos lá. Pelas informações, essa senha de 4 dígitos, ela precisa ser um número par. Então, dentre os nossos algarismos, quais são pares? Vou colocar assim, ó, algarismos pares. Nós temos as seguintes opções: 0, 2, 4, 6, 8. Para quem se esqueceu ou não sabia, o 0 é um número par, tá certo? Então, nós temos essas opções para a nossa senha terminar. Ou seja, nós temos um total de 5 opções. E em nenhum momento o problema também não disse que não podia repetir os valores. Vou te dar um exemplo. Vou pegar um exemplo de uma senha. Ele falou que precisa ter o número 7, correto? Mas, do jeito que foi narrado no problema, né, tem que ter o 7. Pode ser uma única vez, pode ser 2 vezes, 3 vezes, todos os algarismos. Por exemplo, tirando o último, que tem que ser um número par, pode ser tudo 7, não tem problema, pode repetir. Eu posso ter, por exemplo, a senha 7772. É uma senha, certo? Assim como eu posso ter, por exemplo, 1370. É um número par, tem o 7 dentro da senha, e aí eu escolhi 1 e 3. Então, pode repetir os valores, pode ser tudo diferente, não tem problema, desde que tenha o 7 e que seja um número par. Então, nós vamos fazer aqui 2 coisas para a gente chegar a essa conclusão, tá? Primeiramente, eu vou falar assim, ó, qual vai ser o nosso total de senhas? Ó, independentemente de qualquer coisa, certo? Se vai ter o 7, se não vai ter o 7, independentemente de qualquer coisa, qual é o total de senhas que a gente pode formar? De 4 dígitos. Eu vou colocar o seguinte, vou colocar 4 tracinhos, e para a última casa, aqui, ó, aqui só pode ser números pares. Só para você saber, um número ele é par quando ele é divisível por 2. E aí, no caso, né, a nossa senha aqui, que vai ser um número de 4 dígitos, para ela ser par, né, para ser divisível por 2, ela vai ter que terminar com 0, com 2, 4, 6 ou 8. Então, são 5 opções. Então, aqui eu tenho 5 opções, e para as outras casas, eu tenho 10 opções aqui, 10 opções aqui, 10 opções aqui. As outras casas, eu posso ter números ímpares, não tem problema. E, ó, primeiramente, eu estou calculando o número total de senhas, né, pares que eu consigo formar. Eu estou pegando um total de tal forma que tem senhas que tem o 7, tem senhas que não tem o 7. Já já eu vou te falar como que a gente vai dar o nosso próximo passo. Primeiro eu estou pegando o total de senhas de 4 dígitos e que são números pares, independentemente do 7. Entendeu? O total. Esse total é isso. O último algarismo, a última casa, nós temos 5 opções. Eu posso terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, eu tenho 5 opções. E para as outras casas, eu posso inserir os algarismos ímpares, não tem problema. Então, eu tenho 10 opções em cada, porque eu posso repeti-los. E nós temos um total de 10 algarismos quando eu penso de 0 a 9. Bom, fazendo essa conta, a gente consegue criar aqui um total de
5.000 senhas, correto? Esse é o valor total. Só que, para você compreender melhor, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular, vou colocar aqui para você, ó. Nós vamos fazer o cálculo do total, vou colocar assim, ó. Total de senhas. Agora a gente vai limitar. Total de senhas pares, certo? E que não tem o 7. Veja. Então, agora nós vamos calcular o total de senhas que são pares, só que não tem o algarismo 7. Nós vamos excluí-lo. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Você já sabe que para o último algarismo, nós temos 5 opções. Porque eu preciso colocar ali um número par. 0, 2, 4, 6 ou 8. 5 opções. Só que para as outras casas, eu tenho 9 opções agora. Por quê? O 7 eu excluí. Eu tirei o 7 para que eu consiga encontrar o total de senhas que são pares, de 4 dígitos, certo? Só que em nenhuma senha vai ter o número 7. Nenhuma. Quando eu faço esse produto, eu vou achar 3.645. Então tá aqui, ó. Todas essas senhas não têm o número 7. Agora, quando você volta na pergunta, o número de possibilidades que Rogério dispõe para a criação dessa senha pertence a qual dos intervalos? Né? A senha que ele vai criar tem que ter o 7. Pode ser uma única vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o total de senhas, que é 5.000, menos o que não pode, que são essas senhas onde nenhuma delas tem o número 7. Então, a partir do momento que você faz a diferença, eu vou achar 1.355. Esse total de senhas que nós encontramos aqui, pelo menos um número 7 tem. Então, o total de senhas que nós encontramos ali, 1.355, todas essas senhas têm o número 7. Entendeu? Então, eu pensei de forma contrária. E esse valor, quando você analisa, olha a letra A, é um valor que vai de 1 a 1.500. Nós encontramos 1.355, então, né, a nossa resposta vai ser a letra A, tá certo? Então, a análise combinatória, né, é uma questão, é uma matéria que você vai encontrar na prova da prefeitura, você pode ter certeza disso, e é uma das mais custosas. Então, ainda você tem um intervalozinho de tempo aí para poder trabalhar exercícios, beleza? Então, eu vou finalizar aqui essa nossa segunda questão do simulado e vamos para a terceira. Questão 3. Vamos lá, vamos trabalhar a questão 3 do nosso simulado, que fala sobre problemas de conjuntos, que é outra pedida que é muito provável que você encontre na prova. A questão fala assim: Keila é secretária de Educação e deseja verificar a possibilidade de implementar pelo menos uma das metodologias de ensino A e B nas escolas públicas municipais. Para tomar uma decisão, ela convocou um grupo de 40 professores que, após estudarem as metodologias A e B, optaram pela aprovação ou não de cada uma delas. Como resultado da pesquisa, 6 professores não aprovaram nenhuma das duas metodologias. Além disso, 30 professores aprovaram a metodologia A e 20 professores aprovaram a metodologia B. De acordo com o exposto, quantos professores aprovaram ambas as metodologias? Bom, então nós vamos criar um diagrama que tem 2 conjuntos.
um para a metodologia A, o outro para a metodologia B. Então, você vai ter algo do tipo, vou fazer assim, ó, um conjunto interseccionando com o outro. O primeiro conjunto, a metodologia A, o segundo conjunto, a metodologia B. O que você precisa lembrar? Quando você trabalha com problemas de conjuntos, você sempre começa pela intersecção. Então, é esse o setor que nessa questão é a pergunta do problema. Aí você fala, uai, professor, e agora? Se é a pergunta, não tem problema. Você vai chamar de X, mas você começa por aqui. Então, eu vou vir aqui e vou colocar X, correto? Beleza. Agora eu vou pegar as outras informações e nós vamos preencher o diagrama. Vamos lá. A nossa população é uma população de 40 professores. Primeiro, ele fala que 6 professores não aprovaram nada. Então, esses 6 colegas a gente deixa do lado de fora do nosso diagrama. Aí, 30 professores aprovaram a metodologia A. Esse aqui é o conjunto formado por todo mundo que aprovou o método A. Só que lá dentro já tem um total de X. Já tem X pessoas. Então, se são 30, o que você tem que fazer? Você vai colocar aqui, ó, 30 menos esse X. Só para trabalhar aqui um contexto teórico. O que significa esse valor aqui, ó? Essa galera. Essa galera aqui é aquela galera que aprovou apenas a metodologia A. É a galera que aprovou somente a metodologia A, tá certo? Então vamos continuar. A outra informação é que 20 professores aprovaram a metodologia B. Então, esse conjunto aqui é o conjunto formado pela galera que aprovou o método B. Só que lá dentro já tem X pessoas. O total são 20. Então, você vai pegar e vai colocar assim, ó, 20 menos X. E aí eu te pergunto, quem são essa galera aqui, ó? Essa galera aqui é aquele povo que aprovou apenas o método B, ou somente a metodologia B. Bom, preenchido o nosso diagrama, como que nós vamos, então, encontrar o valor de X, que é o grupo de pessoas que aprovaram, né, os dois métodos? Você vai fazer o seguinte, você vai somar cada etapa do nosso diagrama e vai igualar ao total de professores, que é 40. Então, você vai ter aqui, ó, por exemplo, 30 menos X, mais o X, mais 20 menos o X, mais o 6, e isso é igual a 40. Tá aqui, ó. Então, menos X mais X zerou, 20 mais 30 eu sei que é 50, menos X mais 6, que é igual a 40, 50 mais 6, 56, menos X, que é igual a 40. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter o 56 aqui, vou passar o 40 para cá, então vem menos 40, que é igual. E eu vou pegar o menos X e vou passar para lá, vai ficar mais X. E aí, X vai ser igual 56 menos 40, que vai ser igual a 16. Então, do total de 40 professores, 16 professores, né, aprovaram as duas metodologias ao mesmo tempo, A e B. E aí, então, pelas opções, ficamos aqui com a letra B. Então, toda vez que você trabalhar problemas de conjuntos, você sempre começa pela intersecção. Você não pode esquecer esse pequeno detalhe, tá certo? Então, vamos fechar essa nossa terceira questão e vamos para a próxima. Questão 4. Vamos lá.
é uma questão que fala sobre função de primeiro grau. A questão fala assim, ó, uma reta é indicada pela equação de primeiro grau, y igual a ax mais b, certo? Qual é a equação de primeiro grau que indica que a reta y passa por esses dois pontos aqui, ó? Nós temos o primeiro ponto, que é a origem do plano, e nós temos esse segundo ponto aqui. Então, vamos lá. Nós temos, de maneira geral, a seguinte relação. Y é igual a ax mais o b, correto? Aí eu vou pegar o primeiro ponto de coordenadas 0, 0. O que você precisa lembrar? O primeiro valor aqui do nosso ponto é o valor do x. E o segundo valor aqui do nosso ponto é o valor do y. Então, eu vou substituir. Como assim? Olha só. Eu vou pegar x igual a 0 e vou colocar aqui no x. E eu vou pegar y igual a 0 e eu vou substituir aqui no y. Tá certo? E aí, fazendo isso, você vai ter o seguinte, ó. 0 que vai ser igual a A que multiplica 0 mais o B. E aí, ó, o que acontece? Aqui vai zerar, nós vamos encontrar que B é igual a 0. Então, com isso, nós achamos o valor de B. Agora, se B é 0, a nossa função vai ficar assim, ó, y igual a ax. O que acontece? Eu vou pegar agora o outro ponto, 1 e 2, tá vendo? O ponto ele tem coordenadas 1 e 2. O x agora vale 1 e o y vale 2. Então você coloca 2, que é igual a A vezes 1. Né? No caso, A que multiplica 1 é A. Então você tem que o A ele é igual a 2. E aí nós encontramos o valor do A aqui, ó. Tendo o valor do A, que é igual a 2, então a nossa equação vai ser y, que é igual a 2x, uma vez que o B é 0. Então, ó, nós encontramos que o A é 2 e que o B é 0. Substituímos aqui, ó. No lugar do B fica 0, não precisa colocar nada. No lugar do A é 2, aí ficou 2x. Y igual a 2x. Ou seja, essa é a equação que passa por esses dois pontos que o problema fala aqui, certo? E aí, então, pelas alternativas, ficamos aqui com a letra A. Função de primeiro grau é uma pedida muito boa também para essa prova da Prefeitura de Uberlândia, beleza? Finalizamos aqui a questão 4, vamos para 5. Questão de número 5 é uma questão que envolve aí equação do segundo grau. Então vamos lá, a questão fala assim: Maurício alugou um apartamento em um prédio onde moram apenas matemáticos. Neste prédio, ele tem direito a uma vaga na garagem para colocar o seu carro, mas o número da vaga foi passado a ele através da seguinte mensagem: o número de sua vaga na garagem é composto pela diferença entre as raízes da seguinte equação. Aí nós temos aqui 2x ao quadrado menos 70x igual a menos 600. Qual é o número da vaga de Maurício? Então, primeiramente, eu já vou pegar a nossa equação e vou colocar assim, ó, 2x ao quadrado menos 70x. Eu vou pegar o menos 600 e passar para o lado de cá. Vai ficar mais 600, que é igual a 0. E essa equação, nós podemos dividi-la por 2. Ou você pode falar que nós vamos simplificá-la por 2, dá na mesma. Então aqui, ó, 2 por 2 fica 1, então vai ficar x ao quadrado. 70 por 2 fica 35, então vai ficar menos 35x, mais 600 por 2 fica 300. Então vou colocar aqui, ó, igual a 0. 0 dividido por 2 fica 0 mesmo. Feito isso, a primeira coisa que você vai fazer
é identificar os valores de A, B e C. O A é o valor que acompanha x ao quadrado, que é 1. Se você observar aqui o termo que tem x ao quadrado, parece que não tem ninguém acompanhando ele. Só que, na verdade, quando não tem nenhum valor aqui visível, né, a resposta é 1. É o 1 que está ali, tá certo? Agora, qual é o valor que acompanha x? É o valor de B, que é igual a menos 35. E qual é o valor de C, que é o termo independente? Vai ser igual a 300. Nós vamos utilizar aqui, para encontrar suas raízes, a fórmula de Bhaskara. E aí a fórmula de Bhaskara, primeiramente a gente vai calcular o seu discriminante, que é o delta. A fórmula é b² menos 4ac. Lembra? Então, o discriminante vai ser o b ao quadrado, você coloca menos 35 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 300. Então, dali você tem menos 35 ao quadrado é 1.225. Aqui vai ficar menos 1.200. Quando você faz ali 4 vezes 1 vezes o 300. Essa diferença vai ser igual a 25. Esse é o valor do delta. E aí a fórmula de Bhaskara, ela é a seguinte: menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. E aí agora você substitui, ó, x é igual. O b, olha só, ele é menos 35. Como nós temos o menos da fórmula, vai ficar menos 35. Cuidado com isso. Mais ou menos raiz quadrada de 25 dividido por 2 vezes 1, ó, 2 vezes 1. Logo, você tem que x é igual, menos vezes menos é mais 35, mais ou menos raiz quadrada de 25, que é 5, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, agora você separa. Eu tenho que x' é igual, se você somar, 35 mais 5 é 40, dividido por 2, que vai ser 20. Se você subtrair, você vai ter, que vai ser o x duas linhas. 35 menos 5, que é 30, dividido por 2, que vai ser igual a 15. Uma raiz, então, de nossa equação é 20, a outra raiz é 15. O problema pede a diferença entre essas duas raízes, esses dois valores. A diferença vai ser 20 menos 15, que vai ser igual a 5. Essa vai ser a diferença. Esse é o número da vaga de Maurício. Então, pelas alternativas, marcamos aqui a letra A. Equação do segundo grau é muito comum, é muito usado pela banca Consulplan e você vai precisar, então, guardar a fórmula de Bhaskara, levar ela para a sua prova. Belezinha? Finalizamos a questão de número 5, vamos para a próxima. Questão de número 6. Vamos lá. Adriana, Elaine e Cecília são amigas e trabalham em um laboratório de análises clínicas. Sabe-se que uma delas é biomédica, a outra é recepcionista e a outra é bioquímica. Com respeito às alturas distintas das três profissionais, são obtidas as seguintes informações. E aí nós temos essas informações aqui. De acordo com o exposto, é correto afirmar que... Aqui nós temos uma questão que nós chamamos de associação de informações, que é o assunto mais cobrado pela banca Consulplan no que diz respeito ao raciocínio lógico. Então, é uma matéria onde você não tem teoria, você tem metodologia. Como que você trabalha uma questão como essa? Vamos lá, vou te passar. Você vai criar uma tabela e essa tabela vai levar a gente ao ponto final do problema.
Então eu vou pegar os personagens, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, Adriana, acompanhe. Nós temos a Elaine, que está aqui, e nós temos a Cecília. Como são duas informações que o problema passa, a minha tabela vai ter duas linhas. Aí você fala assim, como assim, professor, duas informações? A primeira informação é a área que cada uma trabalha. Eu vou até chamar aqui, ó, de área, certo? E a segunda informação é a respeito das alturas. Então, vou colocar aqui a altura. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as informações do problema e nós vamos preencher a nossa tabela. Acompanhe aqui comigo. Primeira informação. A bioquímica é a mais alta das três amigas. Deixa essa informação que ainda não dá para a gente colocar. Olha a outra. A Elaine não é a mais alta que... Ela não é mais alta que a Adriana. Então, você concorda comigo que a Elaine, ela não é a mais alta das três? Então, a Elaine, ela não é a mais alta das três. Porque o problema está falando que a Elaine não é mais alta que a Adriana. Guarde essa informação. A amiga mais baixa, ela é recepcionista. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, agora que a gente está fazendo a leitura das informações dadas pelo problema. Vou voltar um pouquinho. Sabemos que a Elaine, ela não é a mais alta. Aí eu vou colocar assim, ó, mais alta. Aí você fala, uai, professor, a Elaine não é a mais alta? Só que eu vou riscar. Toda hora que eu olhar para a Elaine, eu sei que ela não é a mais alta. Aí o problema fala que a amiga mais baixa, ela é recepcionista. Ainda, né, nós não sabemos qual é a mais baixa. E aí o problema fala, a Cecília não é a amiga mais baixa das três. A Cecília. Então, a Cecília não é a mais baixa. Vou colocar aqui, ó, mais baixa, e eu vou riscar, porque não é ela. E o problema fala que ela não é biomédica. Então, eu vou colocar aqui, ó, biomédica, e eu vou riscar também. Toda hora que eu olhar para a Cecília, eu sei que ela não é biomédica e ela não é a mais baixa. Só que agora a gente consegue completar a nossa tabela. Me acompanhe. O problema fala assim, por exemplo, a amiga mais baixa, ela é recepcionista. Como nós sabemos que a Cecília não é a mais baixa, então eu vou colocar aqui recepcionista, e nós sabemos que ela não é recepcionista, porque ela não é a mais baixa que é. Ué, então se nós sabemos que a Cecília, ela não é biomédica e ela não é recepcionista, sobrou apenas uma área para ela, bioquímica. Então eu vou colocar aqui, ó, bioquímica. Então nós já sabemos que a Cecília é bioquímica. Vamos lá, ó. Já sabemos também que ela não é a mais baixa das três. Vamos completando agora as outras informações. Vamos voltar para a gente ver, ó. A bioquímica é a mais alta das três amigas, que é essa informação aqui. Se a gente acabou de descobrir que a Cecília é a bioquímica, então nós vamos afirmar que ela é a mais alta. Então vou colocar aqui, ó. Acabamos de confirmar que Cecília é a mais alta. E já descobrimos que a Cecília é bioquímica. Beleza. Então agora as outras informações. Elaine não é mais alta que Adriana.
Se ela não é mais alta que a Adriana e a Cecília é a mais alta das três, logo a gente afirma que a Elaine ela vai ser a mais baixa das três. É a baixinha da turma. Logo, a Adriana é aquela que está no meio. Ela não é a mais baixa e ela não é a mais alta. Aí o problema fala, a amiga mais baixa, ela é recepcionista. Ou seja, a Elaine. A Elaine, então, é recepcionista. E a Adriana, ela vai ser biomédica. Então vamos pôr aqui, ó, biomédica. Uma vez que nós preenchemos a nossa tabela, vamos para as alternativas. Olha a letra A. Adriana é recepcionista. Falso. Nós vimos que ela é biomédica. Letra B. A Elaine não é a mais baixa das três. Falso, porque nós vimos que ela é a mais baixa. Letra C. A biomédica, que é a Adriana, ela é mais alta que a recepcionista, que é a Elaine. Verdadeiro. Realmente, a biomédica é mais alta que a recepcionista, que é a mais baixa das três. Então, a alternativa correta é a letra C. Então, você viu como que você resolve um problema de associação de informações, que é o tópico mais cobrado da lógica pela banca. É claro que você vai ter aí um tempinho a mais, dá para você trabalhar um pouco mais de questões para que você possa aperfeiçoar a habilidade de trabalhar questões sobre essa parte da matéria. Beleza? Fechamos aqui então a questão 6, vamos para 7. Questão de número 7, vamos lá. A questão, ela fala assim, considere que os termos da sucessão 0, 2, 6, 8, 24, 26 obedecem a uma lei de formação. Então, existe um padrão lógico para essa sequência. O produto do oitavo e pelo nono termo desta sucessão é igual a... Então, eu vou colocar ela aqui, ó, 0, 2, 6, 8, 24, 26. Aqui, nós temos 6 termos. Sétimo termo, oitavo e nono. Nós precisamos do oitavo e do nono termos. É o que nós precisamos, correto? Então, é o seguinte, nós precisamos encontrar o padrão lógico que está por detrás dessa sequência, para daí depois a gente encontrar os dois valores que o problema pede e fazermos o seu produto. Então, você vai ter o seguinte, vamos lá. Do 0 para o 2, nós somamos 2. 0 mais 2 é 2. Do 2 para o 6, nós multiplicamos por 3. 2 que multiplica 3 é 6. Do 6 para o 8, somamos 2. 6 mais 2, 8. Do 8 para o 24, multiplicamos por 3. 8 vezes 3, 24. Então, o padrão é esse. Soma 2, multiplica por 3. Soma 2, multiplica por 3. Soma 2, multiplica por 3. Infinitamente. Então, aqui, ó, do 24 para o 26, soma 2. Então, o próximo valor aqui, nós vamos multiplicar por 3. 26, por exemplo, multiplicado por 3, nós vamos achar 78. Agora, os próximos dois valores é o que nós vamos precisar. Então, o próximo valor aqui, ó, depois do 78, nós vamos somar 2. 78 mais 2 vai ser 80. E para o próximo valor, nós vamos multiplicar por 3. 80 vezes 3 é 240.
Então, nós sabemos que o 80, ele é o oitavo termo, e o 240, ele é o nono. E aí o problema pede o produto desses dois valores. Então, você vai ter aqui, ó, 80 vezes 240. Fazendo esse produto, você vai achar 19.200. Tá certo? Essa aqui é a nossa resposta final. Pelas alternativas, letra C. Então, a maioria das questões de sequências, você vai precisar, né, pensar como o autor da questão. Qual foi o padrão lógico que ele colocou para que ele formasse essa sequência? E é uma questão de treinamento. Quando você faz algumas questões, isso já vai abrir muito o leque de pensamento em cima de uma questão como essa. Tá certo? Perfeito. Fizemos agora a 7, vamos para a próxima. Questão 8, vamos lá. A questão, ela está dizendo o seguinte: para facilitar o acesso entre duas cidades, foi realizada a construção de uma ponte, que conta com uma estrutura vertical ao centro, medindo 78 metros de altura. Então, essa ponte, se ela tem uma altura, o seu ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, certo? Conectada por um cabo em cada lateral que liga o topo da estrutura vertical ao solo e formando ângulos de 30 graus. Então, nós temos aqui ângulos de 30 graus, conforme ilustrado na imagem a seguir. Considerando os dados anteriores, é correto afirmar que o comprimento dos dois cabos ligados do solo até o topo da torre equivale a um total de... No caso, esse aqui é o cabo que é X, e eu também vou falar que aqui é X. Por quê? Quando você olha para esse triângulo aqui, é um triângulo que tem dois ângulos iguais. E todo triângulo que tem dois ângulos iguais, ele é isósceles. E o triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais. Então, esse lado é igual a esse. Nós vamos achar um valor de x e multiplicar por 2. Que aí o problema quer saber os dois lados, entendeu? Olhando para um triângulo, nós temos aqui um triângulo retângulo, que você pode acompanhar aqui, ó. E aí, o que acontece? Eu vou aplicar aqui uma das razões trigonométricas. Olhando para o ângulo de 30, eu posso afirmar que seno de 30 vai ser igual a cateto oposto. Então, o seu cateto oposto é 78. É o lado que é oposto ao ângulo, ó, tá vendo? Então, nós temos o cateto oposto, que é 78, dividido pela hipotenusa, que é o x. Quando você olha para um triângulo retângulo, certo? A hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, o lado que é oposto ao ângulo de 90 é o x. Então, tá aqui, ó, tá certo? Bom, só que aí é o seguinte, você precisa dominar a tabela dos arcos notáveis. Ainda há tempo para isso. Seno de 30, nós sabemos que é 1 sobre 2. Aí você coloca 1 sobre 2, que é igual a 78 sobre x. Aí, automaticamente, você tem aqui, ó, uma igualdade entre frações, e isso nos leva a uma proporção. Qual é a saída? Você multiplicar em cruz. Então, x vezes 1 é x, que é igual a 78 vezes 2, que é 156. Esse é o valor do x, ó, 156, tá certo? Então, o esquema é o seguinte. Aí, o que acontece? 156, os dois lados são iguais. Então, aqui é 156, aqui é 156.
Então, basta multiplicar por 2. 156 vezes 2, no caso, quanto que vai dar isso? 312? Né? 156 vezes 2, 2 vezes 6 é 12, vai 1, 10, 11, vai 1, 3, isso. 312 é a resposta final. Pelas alternativas, bate com a letra C. A banca colocou que vai cobrar a trigonometria. E o que ela cobra é apenas o que cai no triângulo retângulo. Né? Pode colocar aí 95% de suas questões até hoje, no que diz respeito à trigonometria, foi referente a essa parte da matéria. Então, foque nisso. Você tem que saber seno, cosseno e tangente, as 3 razões trigonométricas, e a tabela dos arcos notáveis. E como que você aplica, né, essas razões no triângulo retângulo, beleza? Então, fizemos aqui a questão de número 8 e vamos para a próxima. Questão de número 9 é uma questão de progressão aritmética. A banca falou sobre cobrar progressão aritmética e geométrica. Vamos apostar na progressão aritmética, que é o que mais ela gosta de cobrar, entre os 2 assuntos. Bom, a questão colocou assim: Caio trabalha em uma empresa que oferece reajuste salarial anual a todos os seus funcionários. Sabendo dessa vantagem, ele planejou guardar o equivalente a um salário que recebe no ano até se aposentar, o que ocorrerá em 30 anos. Assim, ao verificar sua progressão salarial, durante esse tempo, ele constatou que no primeiro ano ele irá guardar R$ 2.200 e que seu salário aumentará R$ 250 a cada ano, durante todo o período até a sua aposentadoria. Dessa forma, considerando-se que Caio irá guardar esse dinheiro sem realizar nenhuma movimentação nesse valor, pode-se concluir que, ao aposentar, ele terá um valor total compreendido entre... Então, ele quer essa soma total ao longo de todo esse período. Então, vamos lá. O primeiro ano foi R$ 2.200. Esse é o primeiro valor. Depois, a cada ano, você aumenta R$ 250. No próximo ano, R$ 2.450. No próximo ano, R$ 2.700. Até você chegar no 30º ano. Vou chamar, por exemplo, de A30. Essa é a nossa sequência. Essa é a nossa PA. E aí, nós vamos precisar primeiro encontrar justamente esse termo aqui, ó, o A30, o 30º termo. Para isso, nós vamos usar a fórmula do termo geral. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, você substitui. Você vai ter aqui, ó, que o A30 vai ser igual o A1, que é 2.200, mais o N, que é 30 menos 1, vezes o R, que é a razão. Vai ser o 250, que é essa constante que foi formando a nossa sequência. Então, o A30 vai ser o seguinte: 2.200 mais 30 menos 1 é 29, vezes o 250. O A30, então, vai ser 2.200 mais... Aí eu tenho que fazer, primeiro, a multiplicação. 29 vezes 250 dá 7.250, correto? E aí, fazendo essa soma, o A30 vai ser o seguinte: 9.450. Nós achamos o 30º termo. Beleza.
Só que nós queremos essa soma total. Qual é a soma da PA? A soma é dado por A1 mais o AN vezes N, tudo isso sobre 2. Então, nós queremos a soma desses 30 anos. S30 é igual. Aqui você põe ó, o A1 mais o A30, que nós calculamos, vezes o 30, tudo isso sobre 2. Então, essa soma vai ser igual. O A1, nós sabemos que é 2.200, mais o A30, que é 9.450, vezes. Aqui, ó, eu vou cortar o 2 com 30. Eu já posso simplificar por 2. Então, vai ficar vezes o 15, ó. Tá certo? E aí vai ser o seguinte. Essa soma vai ser igual 9.450 mais o 2.200, nós temos aqui 11.650 vezes esse 15. Então, essa soma total vai ser igual a R$ 174.750. Aqui, então, ao longo dos 30 anos, é o valor que ele vai conseguir juntar, né, mantendo esse padrão que ele disse. E aí, então, se o valor é maior do que 170 mil, olha a letra D, o intervalo de 170 mil até 190 mil. Então, a resposta final fica a letra D. Se você olhou para a questão e falou, não lembro o que é PA, então você tem um tempinho hábil para poder dar uma olhada na teoria. As duas fórmulas que eu coloquei aqui, nessa questão, são as duas fórmulas que você tem que levar para a prova. A fórmula do termo geral e a fórmula da soma. E saber utilizar as duas. Normalmente, se você tem uma questão que fala da soma, normalmente, não é sempre, mas normalmente você acaba utilizando a fórmula do termo geral também, tá certo? Fechamos a 9 e vamos para a última questão do nosso simulado. Questão de número 10 é uma questão que envolve o assunto chamado de divisibilidade. Normalmente a banca chama de aritmética. O que acontece? Aqui a gente trabalha mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, números primos, fatoração, é tudo aqui, nessa matéria. Então nós temos o seguinte, a questão fala assim, Márcia é assinante de 3 revistas, A, B e C. As assinaturas são pagas com a seguinte periodicidade. A revista A, de 3 em 3 meses, a revista B, de 6 em 6 meses, e a revista C, de 7 em 7 meses. Considerando-se que ela realizou a assinatura das 3 revistas juntas no mês de abril, em qual mês ocorrerá a próxima renovação simultânea das assinaturas das 3 revistas? Dica: toda vez que você pegar o problema que tem a seguinte informação, de tanto em tanto, por exemplo, aqui, ó, de 3 em 3, tá vendo, ó? De 3 em 3, de 6 em 6, de 7 em 7, toda vez que o problema vier escrito assim é porque é mínimo múltiplo comum. Então, nós vamos aqui, ó, tirar o mínimo entre o 3, o 6 e o 7. Então, vamos lá, vamos tirar o mínimo. Eu posso dividir por 2, o 3 você desce, 6 por 2 é 3, o 7 você desce. Agora você divide por 3, 3 por 3 é 1, 3 por 3 é 1, você desce o 7, e agora por 7 fica 1. E agora você faz o produto. 2 vezes 3 é 6,
vezes 7 é 42 meses. Ou seja, em abril, ela assinou as 3 revistas juntas. Daqui 42 meses, vai acontecer de ela renovar a assinatura das 3 revistas novamente, só que juntas, no mesmo mês. Entendeu? Então, a cada 42 meses, esse processo acontece. Só que a gente tem que fazer uma conta. Por exemplo, se ela renovou em abril, imagina no ano, abril, estamos em abril. Aí você tem até dezembro. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 8 meses. Então, para fechar o ano, passou 8 meses. São 42 para acontecer de novo. Um ano tem 12 meses. Então, vai passar um ano, mais outro ano. Ali, ó, aqui já deu 32 meses. Certo? Então, ali deu 32 meses. O total são 42 meses. Aqui nós fechamos o ano que ela estava e nós fechamos mais 2 anos. Aí vai começar o próximo ano, faltam 10 meses para 42. Está começando o ano. Então nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Em outubro, então, de onde ela fechou em abril, 42 meses depois, vai bater outubro de um determinado ano. Nesse mês, 42 meses depois, vai acontecer de ela renovar a assinatura das 3 revistas juntas novamente. Então, o mês, ele é outubro, tá certo? Então, assim, é uma parte da matéria também, né? A banca, assim, não é muito de cobrar essa matéria, mas acontece, e você precisa ficar ciente. Então, assim, você fez o simulado, você viu aí 10 questões de matemática, né? Eu coloquei 2 questões de lógica, que é mais ou menos o padrão da banca, quando se tem uma prova de 10 questões, e de assuntos que ela gosta muito de cobrar. Então, para que você possa ter um norte, né, de alguns assuntos que você precisa, nessa reta final agora, né, dar uma fortalecida, tá certo? Então, fechamos aqui o simulado. Qualquer coisa, fale com a escola, chama a galera do pedagógico aí do ICL, né, tem reta final, vai ter aulão, vai ter muita coisa pela frente, que dá para você recuperar o seu tempo, né, e chegar ainda melhor, mais preparado para essa prova, tá certo? Finalizando aqui, então, até a próxima.